Hi students, how are you? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos e peço por favor que vocês se organizem aí para vocês poderem estar num local tranquilo, num local silencioso e confortável, para que vocês possam fazer as atividades que eu vou propor aqui hoje, tá bom? Dê uma olhada aqui comigo para vocês poderem ver aqui quais são os objetivos da nossa aula. Nós vamos adquirir um vocabulário por meio de textos. Uma vez que a gente lê, uma vez que a gente interpreta, a gente está adquirindo vocabulário, né? Uma vez que a gente lê, uma vez que a gente interpreta, a gente conhece outras coisas, a gente vê a língua acontecendo. É muito bacana porque é uma oportunidade de vocês poderem ver a estrutura da língua, sabe? Todos esses pontos gramaticais que a gente estuda o tempo inteiro aí, a gente vê acontecendo dentro do texto, né? E nessa aula nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Dá uma olhada na foto dele. Será que vocês conhecem? Vamos ver aqui então, olha só. Você já ouviu falar de John F. Kennedy? Que é esse cara aqui, o nome dele, ó? Sim ou não? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder as perguntas que estão aparecendo aqui. Se você estiver sozinho ou se você estiver com alguém, pode conversar, caso contrário, reflita por si só e responda no caderno. Pode pesquisar aí, rapidinho, se tiver acesso, não tem problema. Não tô com internet aqui agora, também não tem problema. Vê se você já ouviu falar sobre ele na televisão, alguma coisa assim, filmes, fica a dica aí, tá bom? Responda aí, pessoal, já volto. Eu tinha pedido para que vocês pensassem aqui, né, tivessem pesquisado sobre, se você tivesse pensado sobre quem ele é, caso você já tenha escutado sobre o John F. Kennedy, pesquisou alguma coisa, achou alguma informação sobre ele aí, né? O texto que eu vou mostrar agora em seguida, pessoal, sobre esse cara aqui, importantíssimo na história dos Estados Unidos, é um resumo, né? Bem breve sobre, muito pouco. Fica aí a curiosidade de vocês para poder pesquisar um pouco depois, né? Conhecimento, acho que é sempre válido, tá bom? Então o texto vai aparecer aqui agora, né? São 2 slides que eu coloquei para o texto, bem rapidinho. Vamos fazer a leitura, né? Como a gente sempre faz, vamos ver a tradução, para depois a gente poder seguir para as questões, né? Para a nossa interpretação. Vamos lá então? Então, acompanhe a leitura comigo, bora lá. John Fitzgerald Kennedy was born in May 1917. He was sometimes called Jack. He was the second of 9 children. He liked English and history at school. In 1960,
John became the youngest man ever elected president. He was the 35th president of the United States. On November 21st, 1963, John flew to Dallas. Bom, parei o texto aqui, mas ele continua. Bora ver aqui essa primeira parte? Olha só. O nome completo dele, gente, é John Fitzgerald Kennedy. Ele nasceu em maio do ano de 1917. Aqui tem uma curiosidade, às vezes ele era chamado de Jack, tá bom? Ele era o segundo filho de 9, então no total 9 filhos, ele foi o segundo a nascer. Na escola, ele gostava das matérias de inglês e história. Em 1960, ele se tornou o homem mais jovem a se tornar o presidente. Ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos. No dia 21 de novembro de 1963, ele voou para Dallas, ele foi para Dallas. E o que aconteceu lá? Próximo slide, vamos ver. The next day, he was assassinated by a man called Lee Harvey as he rode through the streets of Dallas. He died shortly after at the age of 46. Então, ele foi para Dallas, naquela data que eu falei aqui para vocês, no dia 21 de novembro de 1963. No dia seguinte, ele foi assassinado por um homem chamado Lee Harvey, enquanto andava pelas ruas de Dallas. Ele morreu aos 46 anos. Ok? Então, texto lido e a tradução devida feita para vocês. Tenho aqui 2 perguntinhas, tá bom? Número 1 e número 2. Não vou traduzir, vai ficar aí por conta de vocês. Leia com calma e marque aí no seu caderno a resposta correta que eu já volto. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos corrigir aqui. Na número 1 eu perguntei assim: What year was John F. Kennedy born? Em que ano que ele nasceu? Então nós temos aqui 1913, 1917, 1920, 1919. Gente, olha só, deixa eu parar aqui rapidinho. Interessante a gente falar sobre a questão de ler anos em inglês, né? A gente, aqui no português, a gente fala 1920, 1913, beleza, né? Mas o americano, no inglês, né, o nativo, ele fala dezena por dezena. Então, ao invés de falar 1913, o cara vai falar 1913, 1917. Então, repare aqui como, quando eu fiz a leitura, olha, 1913. É até interessante para a gente poder relembrar os números, né? 1917,
1920, 1919, ok? Então, quando chegou nos anos 2000, que daí, né, eu já reparei utilizando 2001, 2001, aí falou 2001, em vez de falar 2001, né? Mas ali mas eu também já vi a possibilidade, por exemplo, 2010, em vez de falar 2010, falando 2010, 2010, né? Então, daí tem essas outras possibilidades, mas antes disso, dezena por dezena que é o mais comum de ser utilizado, tá ok? E aí, em que ano que ele nasceu, hein? A resposta certa seria 1917, letra B, ok? E a número 2. What was John F. Kennedy's nickname? Mas se você não sabia, imagino que você pesquisou aí o significado da palavra nickname, que significa apelido. E o texto falava justamente que algumas vezes ele era chamado de Jack. A alternativa correta seria então a letra A. Tá bom? Vamos seguir. Number 3 e number 4. As perguntas estão aqui, né? John F. Kennedy was the President of the United States. E a número 4. What year was John F. Kennedy assassinated? Também não vou traduzir, eu vou deixar por conta de vocês, tá bom? Pensa aí, marca aí no caderno a resposta correta. Depois eu volto para a gente poder conversar um pouco mais sobre os números. Vamos lá. Vamos corrigir aqui as número 3 e 4? Vamos lá? Bora ver. Number 3. John F. Kennedy was the 35th President of the United States. Ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Gente, aqui na número 3 a gente tem os números ordinais, aqueles números que expressam ordem. No inglês, a gente coloca essas letrinhas que estão aqui em cima. Lembram disso? Não é assunto da nossa aula, mas acho que vale a gente relembrar, não tem? Né? Por que não? Se eu não me engano, isso daqui é assunto de 6º, 7º ano, né? Mas a gente pode relembrar. No português, quando você vai colocar um número ordinal, você coloca o número e aquela bolinha do ladinho, não é isso? No inglês não tem nada dessa bolinha, não. Você coloca essas letrinhas. Existem 4 possibilidades. Pode ser a letrinha com ST, pode ser ND, RD ou TH, como está aparecendo aqui. Mas daí como que eu defino quando que eu uso uma, quando que eu utilizo outra, né? O ST, ele vai ser utilizado sempre com o número 1 ou os números que terminam em 1. Então pode ser uma dezena, uma centena que termine em 1.
exceto o número 11. ND, quando termina em 2, então pode ser o número 2 ou qualquer outro número, exceto o 12, que termine em 2. RD, quando termina em 3, então o número 3 ou qualquer outro número que termine em 3, qualquer dezena, centena, exceto o número 13. E o TH vai ser do 4 em diante, tá bom? Isso prova que, para mim, é muito mais simples os números ordinais em inglês do que em português. Porque se você tem um número grande, o único número que vai para o ordinal é o último. Então, por exemplo, 587. Cara, nem eu sei falar isso em português direito. O ordinal de 587. A 50ª é do 50, né? Enfim, é difícil. De fato, não é tão simples assim. Mas no inglês não é. Por quê? Se eu tenho 587, somente o 7 que vai para o ordinal. Então seria 587, bem ao pé da letra se eu fosse traduzir. Então em inglês ficaria 587, com TH, tá? Então só para deixar claro aqui o porquê das letrinhas ali indicando os números ordinais, tá bom? E a número 4, de novo aqui falando sobre anos, né, que eu já disse para vocês ali, né, dezena por dezena. What year was John F. Kennedy assassinated? Em que ano que ele foi assassinado? Em 1963, em 1963. Ok? Beleza? Vamos seguir. Number 4. How old was John F. Kennedy when he died? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder essa daí também. Vamos lá. A pergunta aqui da número 5 foi: How old was John F. Kennedy when he died? Quantos anos que ele, né, tinha quando ele morreu? Resposta certa, 46, 46 anos, ok? As alternativas aqui, ó, para lembrar número, né? 53, 50, 43, mas na verdade a resposta certa é a letra B, ok? Beleza? Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas que também estão em inglês, tá bom? Eu vou deixar para vocês poderem traduzi-las aí, por conta própria. E, de forma resumida, porque se for o caso, depois vocês podem responder um pouco melhor ou talvez conversar com alguém sobre o assunto, eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar logo de cara aí, mas isso pode prolongar depois, não tem problema, tá bom? Então pensem aí que eu já volto.
Eu tinha pedido para que vocês pensassem, refletissem um pouco sobre essas questões aqui e colocassem no caderno, né? Então, what do you think about being the president of your country? O que você acha sobre ser o presidente do país? Is it a good idea? É uma boa ideia? Have you ever thought about that? Já pensou sobre isso? Daí aqui, ó, você poderia conversar com alguém se fosse o caso, ok? Then write the answers in your exercise book, pedindo para que vocês colocassem a resposta no caderno de vocês. Puxando um link do que está aqui para o próximo slide, dá uma olhada aqui na número 6, olha só. Imagine, ok? You will be the next candidate for the presidency of your country. Then you have to write your proposals, 4 to 5 lines in English. Think about great things for the future for the population. Então aqui a ideia é a seguinte. Imagine que você é um candidato para a próxima eleição, né, para a presidência do país. Escreva as suas propostas, 4 ou 5 linhas em inglês. Think about great things for the future for the population. Pense sobre as coisas que você pode fazer para o futuro da população. Então é para a gente praticar, né? Uma boa oportunidade aqui para a gente praticar o futuro, né? Usando o will ou o to be going to, né? Então, a ideia é essa. Imagine que você vai ser um candidato e você precisa, então, expor as suas propostas. Então, de 4 a 5 linhas ou mais, escrevam aí em inglês o que você acha que poderia ser feito para melhorar as coisas. E olha que a nível de Brasil, muita coisa a gente pode pensar, né, gente? Sejamos honestos. Beleza? Então fica essa atividade aí para vocês fazerem, tá bom, gente? Na aula de hoje, nós conhecemos um pouco sobre o ex-presidente americano John F. Kennedy, né? Foi bem breve, espero que tenham gostado e que talvez isso traga curiosidade para vocês poderem pesquisar um pouco mais sobre ele, tá bom? Aqui estão as nossas referências e eu vou parando por aqui, tá bom, pessoal? Então é isso daí. Thank you so much. Bye bye.